Romanos, capítulo de número 8, versos 28 até o verso 39. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 39. Todos encontraram, irmãos? Já está projetado aqui, façamos a leitura. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E os que predestinou também o chamou, e os que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas essas coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, Tu és santo, poderoso, digno de toda honra, toda glória, louvor e exaltação. Pai, pedimos o direcionamento do Teu Espírito nesta noite para esta ministração. O Senhor conduz os meus lábios para pregar aquilo que a Tua amada e querida igreja precisa ouvir. Que nós venhamos, Pai, entender nesta noite o Teu grandioso amor. Que nós venhamos sair daqui impactados com essa maravilha de revelação que está em Romanos 8, Pai. Deus, que nós possamos de fato compreender que nada, absolutamente nada, pode nos separar do grande e perfeito amor de Deus. É o que nós te pedimos, Senhor. Abre nossas mentes e os nossos corações e fala conosco por amor do Teu nome e por amor da Tua amada e querida igreja. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, uma das maiores inseguranças do ser humano é o medo de ser abandonado. As pessoas geralmente perguntam, diante do grande amor de Deus, e se eu falhar? Será que Deus vai permanecer me amando? E se eu não conseguir permanecer? E se as lutas forem grandes demais? Como eu me portarei diante do grande amor de Deus? E como o amor de Deus estará para comigo? Será que Deus realmente continuaria me amando diante das minhas mazelas, das minhas maiores loucuras? Normalmente é a pergunta que o ser humano faz. Porque a ideia que nós temos de amor é um amor condicionado. É um amor que eu recebo em prol de algo que eu faço. E aí nos questionamos, às vezes ficamos amargurados diante dessa pergunta: será que Deus continuaria me amando se eu falhasse? E em Romanos capítulo 8, meus irmãos, Paulo, ele responde a essa pergunta, levando os nossos olhos para uma verdade gloriosa. Ele nos mostra que o amor de Deus, esse grande amor de Deus, não é um amor frágil, um amor mutável, um amor que vai de acordo com as circunstâncias. Paulo nos mostra que o amor de Deus é um amor firme, não é um amor que muda conforme o nosso desempenho ou a nossa performance. O amor de Deus não é um amor que é abalado pelas circunstâncias, um amor que sofre variações, mas pelo contrário, o amor de Deus, meus irmãos, é um amor demonstrado em Cristo.
e sustentado por sua graça. É o que Paulo vai nos mostrar aqui, meus irmãos. E nesse texto, Paulo ele conduz a igreja, os seus ouvintes, aqueles irmãos, para uma verdade muito profunda. E para uma segurança, meus irmãos, maravilhosa. Paulo mostra que o amor de Deus não se baseia na força do homem, nem naquilo que o homem pode fazer. O amor de Deus não se baseia no tanto que o homem é bom, ou na capacidade intelectual desse homem, ou na capacidade de serviço dessa pessoa. O amor de Deus não se baseia no tanto que você ora, ou no tanto que você deixa de orar, no tanto que você jejuma, ou tanto que deixa de jejuar. O amor de Deus não se baseia no tanto que a sociedade lhe considera uma pessoa boa. O amor de Deus, meus irmãos, se baseia na sua fidelidade. Deus é fiel e o seu amor se baseia nessa fidelidade. Romanos capítulo 8, meus irmãos, é o ponto alto de tudo que Paulo está destrilhando aqui na carta aos Romanos. É o ápice da explicação do Evangelho. O capítulo 8, Paulo ele mostra, meus irmãos, após ele ter falado sobre pecado, sobre graça, sobre justificação, sobre santificação, ele mostra a segurança daqueles que pertencem a Cristo. E a segurança daqueles que pertencem a Cristo não tem nada a ver com aquilo que eles em si fazem, mas naquilo que Cristo fez na cruz. Na sua morte, na sua expiação, no seu sacrifício, no seu sangue que nos purifica de todo pecado. O capítulo, meus irmãos, 8, começa nos falando aí, se você for parar para analisar, os primeiros versículos, na vida no Espírito. Em algumas Bíblias, até o título em negrito, eles colocam vida pelo Espírito. Porque justamente isso que o capítulo 8 ele vai falar sobre a vida do Espírito, no Espírito, melhor dizendo. Ele vai falar na adoção que nós recebemos como filhos de Deus agora. Ele vai nos falar sobre a esperança que nós temos, aí dos versos 18 até o verso 27, da glória futura. E aí ele vai terminar este capítulo 8 nos falando acerca da certeza que temos do amor de Deus. E aí nos versículos finais, meus irmãos, Paulo ele vai fazer uma sequência de perguntas retóricas. O que é perguntas retóricas? Aquelas perguntas que se autorrespondem. É uma pergunta que você não precisa responder, ela já é autoafirmativa. E aí Paulo vai fazer uma série de perguntas retóricas para mostrar que a obra de Deus em Cristo Jesus está completa e ela é mais do que suficiente. Paulo vai nos mostrar, meus irmãos, que o amor de Deus revelado em Cristo garante a segurança ao seu povo, mesmo em meio às lutas, às acusações e aos sofrimentos que essas pessoas vão de enfrentar. A primeira verdade que nós vamos ver aqui, a partir do verso 31, é que o amor de Deus é provado na entrega que Deus fez de seu Filho. Essa é a maior prova de amor que Deus poderia demonstrar ou dar a alguém. Veja o que é que diz o versículo 31. Que diremos, pois, então, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O primeiro ponto que nós precisamos entender aqui é que, ao fazer essa pergunta, Paulo está nas entrelinhas afirmando que nós sofreremos oposição. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aqui não significa que o cristão não terá oposição. Porque quando a gente analisa o todo das Escrituras, e principalmente à luz da vida do apóstolo Paulo, a gente vai ver que Paulo sofreu muitas oposições. Paulo foi apedrejado. Paulo foi perseguido. Paulo foi preso, ele sofreu dores. Mas o que Paulo está dizendo aqui não é que o homem não vai sofrer oposição. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que ninguém pode impedir o propósito salvador de Deus.
Paulo de fato foi preso, foi morto, foi perseguido, mas o propósito salvífico de Deus na vida de Paulo foi cumprido. Então é justamente isso que Paulo está falando para nós, é que ninguém pode impedir o propósito salvador de Deus. E aí então ele apresenta a maior prova desse amor. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Olha a profundidade disso. Deus não apenas disse aqui que nos amava e que amava o seu povo. Ele provou isso. Ele provou isso entregando o seu filho. Então a cruz é a prova definitiva do grande amor de Deus. Não fique tentando ser amado por Deus com base nas circunstâncias. Você, como filho de Deus, como um servo de Cristo, já é amado e amada, meu irmão e minha irmã. Vocês são amados por Deus em Cristo Jesus. E qual é a prova? Cristo foi entregue. Cristo foi morto. Cristo foi pregado numa cruz. A cruz é essa prova definitiva do amor de Deus. Quando você não se sentir amado e nem amada, olhe para a cruz. Olhe para a cruz de Cristo. Aquela cruz revela o grande amor de Deus por nós. Revela o tanto que Deus nos amou. É a prova definitiva que Deus nos ama, meus irmãos. E aí Paulo diz assim, olha a ideia de Paulo. Se ele não poupou ao próprio filho, se Deus não poupou aquilo que era de mais precioso para ele, se Deus já nos deu o que era maior, por que então abandonaria seus filhos agora? Por que então não nos daria as outras demais coisas? Ele nos entregou Jesus. Ele entregou seu filho para ser morto. Então, meus irmãos, na ótica do apóstolo Paulo, verso 32, ele dará juntamente com ele e de graça todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. Que garantia perfeita. Se ele já nos entregou o que é mais precioso, quanto mais as demais coisas. Nós temos posse em Cristo Jesus, meus irmãos. Mas Paulo sabe que existe acusações e condenações que perturbam o coração dos filhos de Deus. O coração do homem. E então ele continua. Veja, e aí a gente parte para a segunda verdade do texto. O amor de Deus vence toda a acusação. Paulo pergunta, versículo 33. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Por quê, meus irmãos? Porque Satanás acusa os escolhidos de Deus. Você e eu que somos filhos de Deus, todos os dias somos acusados diante de Deus por Satanás. Satanás acusa. Basta a gente lembrar lá do livro de Jó. Se apresentando diante de Deus. Viste Jó, homem temente, tal. Ah, mas ele só faz isso por debalde, por interesse. Tira todas as coisas dele e você vai ver. Ele blasfemará contra ti. É esse o papel de Satanás. E não pense que Satanás não está fazendo isso comigo e com você neste momento. Ele está nos acusando diante de Deus. Ele está nos acusando, ele nos acusa. Mas não é somente Satanás que nos acusa. A nossa consciência também nos acusa toda hora. Quando a gente falha, vem um estalo da consciência. Você não é digno de ir para a igreja. Tanto é que quando nós falhamos, a primeira coisa que a gente abre mão é do culto. Não, vou para o culto nada. Oxi. Porque a nossa consciência nos acusa. E aí, tirando Satanás e a consciência, as próprias pessoas nos acusam. Às vezes as pessoas nos acusam. E aí Paulo responde, é Deus quem justifica. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem justifica o homem, meus irmãos. Ou seja, quem Deus declarou justo,
ninguém pode condenar definitivamente. Porque Satanás pode chegar para nós e dizer, você é pecador, e você pode bater no peito e dizer, realmente eu sou mesmo. Mas eu sou justificado pelo sangue de Cristo. Ah, mas você falha, realmente eu falho mesmo. Mas eu sou justificado pelo sangue de Cristo. Porque nós somos justificados por Deus, é Deus quem nos justifica. Ou seja, é Deus quem nos declara justo. E se nós somos justos diante dos olhos de Deus, quem tentará acusações contra nós? É Deus quem nos justifica, ninguém pode nos condenar definitivamente. Mas aí Paulo continua, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Foi Ele que se entregou, meus irmãos. Mas Ele não apenas morreu, antes ressuscitou. E mais, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Quantas verdades preciosas! Então quem condenará os escolhidos de Deus? Oh, meu irmão e minha irmã, eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Eu não sei como a sua consciência estava trabalhando aí na sua mente. Talvez vocês tenham entrado aqui debaixo de grandes acusações. A alma afligida. Mas eu quero aliviar a sua alma com essas verdades. Ninguém há de condenar, porque Cristo morreu por você. E não somente morreu, Ele ressuscitou. E não somente ressuscitou, Ele está intercedendo à direita do Pai pela sua vida e pela minha vida. E isso é poderoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Cristo, Ele morreu pelos seus. Ele ressuscitou pelos seus. Ele reina pelos seus. E Ele intercede pelos seus. Nossa segurança não está na nossa perfeição, na caminhada com Deus. A nossa segurança está na perfeição da obra majestosa de Cristo. Naquilo que Cristo fez. E aí Paulo chega, meus irmãos, no auge do texto. Agora ele pergunta se alguma coisa pode romper esse amor. Primeiro ele pergunta quem tentará acusações, depois quem condenará, e aí ele parte para a última verdade do texto, o ponto alto. Quem pode romper esse amor de Deus? E aí a gente parte para a terceira verdade. O amor de Deus permanece, meus irmãos, em todas as circunstâncias. Não se sinta amado só quando as coisas estão bem com você, não, meu irmão e minha irmã. Se sinta amado também quando você estiver passando por aflições. Porque você é amado por Deus em todas as circunstâncias. Paulo pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? É a terceira pergunta que Paulo faz. E então ele começa a listar, é tribulação? É angústia? É perseguição? É a fome? É o perigo? É a espada? Ou seja, Paulo está colocando aqui perigos reais. São essas coisas que vão nos separar do amor de Deus? E por que Paulo lista essa lista de coisas? Porque, meus irmãos, aqui o Evangelho não está prometendo ausência de luta. Não pense que ao entrar para o Evangelho sua vida é mil maravilha, agora nada me acontece. Não, meus irmãos, isso não é Evangelho não. O Evangelho não é ausência de luta não. Se alguém disse para você que ao se converter tudo iria ficar mil maravilhas, mentiram para você. Porque o Evangelho não é uma promessa de ausência de luta não. Às vezes a gente vai enfrentar lutas terríveis. Paulo enfrentou lutas, os discípulos enfrentaram lutas. Filipe foi morto a fio da espada. O Evangelho tem luta sim, Paulo não nega isso, ele fala de sofrimento real. São essas coisas que nos separam do amor de Deus então? São esses sofrimentos reais que nos separam? Lógico que não. E aí Paulo declara, em todas estas coisas somos mais que vencedores. Não porque não temos mais dor, não porque não temos mais sofrimento, não porque não nos angustiamos mais, não porque não passamos por nenhum tipo de luta, meus irmãos, mas porque o amor de Deus permanece em nós. O amor de Deus permanece apesar de estarmos passando por lutas, por sofrimento. E então ele encerra com uma das declarações mais poderosas da Bíblia, meus irmãos. Que declaração maravilhosa.
ele nos diz aí no versículo 39. Versículo 38. Ele termina fazendo essa declaração: pois estou convencido de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos e nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, meus irmãos, poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Paulo faz a afirmação no final do capítulo 8. Isso significa que o sofrimento, ele não vai nos separar do amor de Deus. Significa que a perseguição não vai nos separar do amor de Deus. Significa que a fraqueza não vai nos separar do amor de Deus. E acima de tudo, significa que nem a morte nos separará do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os poderes, nem a potestade, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nada pode nos separar desse amor de Deus, meus irmãos. O amor de Deus em Cristo é eterno e inseparável. Que coisa maravilhosa! Nós somos amados por Deus, meus irmãos. Então, Romanos 8 nos mostra que Deus provou seu amor na cruz. Que Cristo venceu toda a condenação e que nada pode nos separar do amor grandioso de Deus. Eu vou beber minha água, viu, Brenda, que eu engasguei aqui. Então, meus irmãos, a nossa segurança é esta: na estabilidade da vida que Deus nos deu em Cristo Jesus, na fidelidade de Deus, porque o nosso Deus, meus irmãos, Ele nos amou de forma incomensurável. Talvez alguém aqui esteja cansado pelas lutas, pela culpa, pelo medo. Talvez esteja cansado aqui pelas incertezas. Mas eu queria dar uma injeção de ânimo para a sua vida hoje, meu irmão e minha irmã. Romanos 8 nos lembra que o amor de Deus não abandona seus filhos no meio do caminho. Não pense que Deus vai abandonar você. Como eu falei no começo, às vezes as pessoas ficam inseguras porque, na verdade, na cabeça delas funciona que o amor de Deus é condicional. Depende de alguma coisa, mas só depende do amor de Cristo, da morte de Cristo na cruz. Não depende de nada que você possa fazer. Então, meus irmãos, não se sinta abandonado, pois Deus não abandona os seus filhos. Cristo, Ele continua ainda sustentando, intercedendo e guardando os seus. Então, meus irmãos, hoje você precisa decidir onde você colocará a sua confiança. Você vai confiar na força do seu braço? Você vai confiar nos seus sentimentos, nas circunstâncias? Ou você vai confiar em Cristo? Porque somente em Cristo existe um amor que nem a morte consegue nos separar. Amém, meus irmãos? Então vamos colocar sobre os pés. Gostaria de louvar a Deus pela vida de Dona Jovem. Que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Muito bom estar sempre recebendo. Esteja sempre frequente aqui, tá bom? Nós ficamos muito felizes de estar recebendo a senhora. Deus abençoe poderosamente sua vida. Vamos orar, meus amados irmãos, agradecer a Deus por essa revelação tão maravilhosa do seu grande amor. Deus nos ama. Deus lhe ama, meu irmão e minha irmã. Talvez você esteja aqui murchinho hoje, nem queria vir, mas eu vou lá. Deus lhe trouxe aqui para lhe falar do grande amor dele em sua vida. Deus lhe ama. Tenha certeza disso. Deus lhe ama. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Santo, poderoso, digno de toda honra, glória, louvor e exaltação. Nós te damos graça, Pai, por esta noite. Nós te damos graça por esta revelação da Tua palavra, do Teu grande amor.
o amor que entrega seu Filho para morrer em nosso lugar. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão por, às vezes, não reconhecermos esse Teu amor. Ó Pai amado, que nós venhamos reconhecer e se sentir amado, porque de fato o Senhor nos ama. O Senhor nos ama e o Senhor não nos abandonará. O Senhor jamais abandonará os seus filhos, ó Pai. Oro por cada irmão que veio aqui nesta noite. Pai, eu não sei como chegaram aqui, mas Tu sabes, ó Deus. Que o Senhor revele, que o Senhor esclareça o coração dessa pessoa, o Teu grande amor, e que saia daqui cada vez mais se sentindo amado por Ti. É o que eu te peço, Senhor. Oro também pela vida da jovem, de Dona Jovem, que tem frequentado conosco aqui esses dias, tem estado presente. Ó Pai, que coisa maravilhosa receber Dona Jovem aqui. Que o Senhor abençoe, Pai, que o Senhor enche o coração dela de graça, que ela se sinta acolhida aqui nesta comunidade, e que não somente ela, mas também várias outras pessoas daqui da Caeira se sintam acolhidas por esta comunidade. Faça de nós, Senhor, uma comunidade relevante para nossos bairros. Que nós sejamos uma mão ajudadora neste lugar. E não somente, Pai, estejamos aqui por status. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a cumprirmos a grande comissão, a amarmos as pessoas, a fazer o Teu ID. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe e os conduza em paz.